aí, então, tá dando para entender? Às vezes eu falo um pouquinho rápido, o que não tiver aí dando para vocês ou dificultando para vocês, eles vão falando, professor, vai mais lento, professor, vai devagar, tá certo? Então, a gente está trabalhando isso. Aqui perguntaram que questões são essas. Hoje não era aula para explicar sobre o trabalho de dupla? Não, hoje não é aula para explicar sobre trabalho. Hoje é a segunda aula de economia e mercado. A gente vai começar, pelo menos com minha turma, tá? Vou começar a trabalhar nas próximas segundas-feiras, que eu vou começar a falar, mas de fato o trabalho só pode começar a ser produzido a partir do dia 25 de novembro, tá certo? Pronto, faz tempo que eu estou acompanhando aqui as questões, mas é para acompanhar mesmo as questões, tá bom? A aula é essa mesmo, tá bom? Pronto, então vamos seguir. Gente, então na unidade 2 a gente tem as noções de microeconomia, demanda, oferta e equilíbrio de mercado, tá? Então, nossa perspectiva é voltada para essa questão da microeconomia em si. A microeconomia estuda o comportamento dos agentes econômicos de maneira individual. Porque a microeconomia olha para o determinado consumidor, o quanto ganha, como agem, como o que influencia a tomar uma decisão na hora de uma compra, analisa o outro agente pela vertente empresarial, aquele tipo de empresa, qual a lucratividade daquela empresa, o porquê que aquela empresa entrou em falência, né? Um outro agente, os proprietários de recursos, os custos, os preços dos bens e serviços e os fatores de produção. Então, a gente já tem uma distinção, tá? A gente já tem uma distinção entre macroeconomia e microeconomia. E o próprio nome já nos ajuda a compreender, a interpretar. Macroeconomia, macro, grande, né? É um estudo de um sistema econômico, né? Então, ver nesse olhar mais amplo. Já a microeconomia tem um olhar, tem uma ótica mais aguçada para os seus agentes econômicos, tentando e compreendendo, interpretando, visualizando, ajudando os agentes em suas particularidades, com suas informações de maneira subjetiva, de maneira respeitando suas individualidades. Então, a gente olha para essa noção de microeconomia com esse olhar mais restrito aos agentes econômicos de uma maneira individual. E aí, as questões que preocupam, por exemplo, a microeconomia. O que é que determina os preços dos diversos tipos de bens e serviços, né? É embasado em quê? Que a galera coloca um preço de venda, coloca um preço naquele serviço que é ofertado, né? O que vem determinar a remuneração de um trabalhador? O que determina o quanto de cada mercadoria será produzido? O que determina a maneira que o indivíduo gasta de sua renda entre os mais diversos tipos de bens e serviços? Então, aqui são exemplos de perguntas que regem essa preocupação com a microeconomia. E dessa forma, a gente tem um olhar mais particular. Por quê? Porque é como a gente vê dentro dos mercados os empreendedores, né, que não têm conhecimento, que não passam por um processo de graduação, que não buscam curso, dizendo assim, comprei isso a R$ 10, vou vender a 15, quero ganhar 50% acima. E a microeconomia ajuda-nos a perceber que não é assim que formula um preço de venda. Ele precisa considerar todos os custos, todas as despesas pertinentes àquele produto e, por fim, pensar em uma margem de lucro mediante aqueles gastos. Então, tem uma galera que coloca preço de venda sem esse estudo, sem essa percepção aguçada de o que tem por trás de um produto. É energia, é água, é internet, é telefone, é funcionário. Então, para todos os produtos, e existe na contabilidade uma fórmula para que os empresários, os gerentes, eles tenham esse fundamento de como
elaborar um preço de venda. E nesse cálculo, a porcentagem de lucro, a porcentagem da lucratividade fica lá no último, sabe? Porque eu preciso considerar todo o meu contexto, todas as minhas perspectivas, as vertentes de gastos, de despesas, para que eu considere quanto eu quero ganhar em cima daquele preço de venda, tá? Então, a microeconomia, eu estou exemplificando isso porque é uma das preocupações das noções de microeconomia. Por quê? Porque olha-se para a particularidade. E considerando essa particularidade, eu vou entender o que é que vem a determinar essa situação, né? O que é que determina a remuneração de um trabalhador? Porque a gente chega numa empresa para fazer uma pesquisa de emprego, né? Entrevista, melhor dizendo, e diz lá, um salário está de R$ 2.000, mas como é embasado aquele salário, né? O que é preciso exercer? O que é preciso fazer? O que é preciso colocar na prática para considerar, né, esse valor? Então, a microeconomia, ela se preocupa, ela se questiona, ela indaga essas situações, tá certo? E aí, a divisão entre a micro e a macroeconomia, vem ficando mais evidente, ela vai ficar mais evidente na década de 1930, né? Por quê? Porque ela é mais abstrata, porque vem se baseando em uma generalidade de princípios que vem a depender do tempo e do local. Então, é observado aquela situação, é observado aquela realidade. Então, tem um contexto mais abstrato, porque vai respeitar todas as situações e essa percepção do economista para isso. Caracteriza-se por uma análise microscópica. Gente, o slide saiu, foi? O slide saiu aí. Desculpa, vou voltar aqui. Saiu. Beleza? Voltou? Agora voltou. Pronto. Desculpa, viu, gente? Que bom que vocês avisaram. E aí, como eu estava falando da situação de ser mais abstrata, né? Porque a microeconomia, ela se baseia em princípios gerais que independem do tempo e do local. Então, independente do local ou do tempo em que aquela empresa está instalada, ela vai ser respeitada pela microeconomia pelo que ela é, pela uma percepção bem particular mesmo. Caracteriza por análise microscópica, ou seja, mais detalhada dos fenômenos econômicos. E preocupa-se com preços relativos, enquanto a macroeconomia aos níveis agregados. Então, a macroeconomia é voltada para um sistema econômico, que vai considerar inflação, que vai considerar a influência de outras moedas sobre outras, enquanto a microeconomia vai olhar agentes econômicos, tá certo? Galera, tem um microfone ligado. Qualquer coisa... Opa, acho que desligaram. Qualquer coisa, se vocês quiserem falar, ligam e fala, tá? Se vocês deixarem o microfone ligado, a gente fica tendo microfonia e dificultando, tá bom? Professor, boa noite. Boa noite. Cristiane falando. Então, posso dizer que a microeconomia, ela se baseia na região de cada lugar e a macro é de forma global, pode-se dizer assim? Eu só tiraria dessa sua resposta a palavra global. Quando a gente trabalha com a questão global, a gente está trabalhando para uma coisa mundial, tá? Se eu preciso olhar para a macroeconomia olhando para um sistema econômico. Perceba, o Brasil tem suas leis econômicas, enquanto os Estados Unidos têm outras leis. Então, a macroeconomia, ela olha para o sistema econômico, enquanto a micro entra olhando pela ótica dos agentes que compõem esse sistema econômico. Então, quando eu trago essa palavra global, eu estou dizendo que a macroeconomia estuda a economia mundial. E aí é muita coisa, é muito distinta um sistema do outro. Aí você pode dizer, professor, mas na macroeconomia o senhor falou que a questão de importação e exportação. Não, aí a macroeconomia estuda as influências de importação e de exportação
que atingem diretamente um sistema econômico. Ficou claro, Cristiane? Sim, ficou sim. Obrigada. Pronto. Disponha. E aí, ainda sobre noções de microeconomia. A teoria microeconômica ela pode contribuir em políticas e estratégias no nível de empresas. Então, se procura metodologias, procura métodos para contribuir, para ajudar, para corroborar com o exercício de determinada empresa. Então, é a microeconomia que ajuda na formulação da política de preços dentro de uma empresa, dentro de uma unidade empresarial. É a microeconomia que ajuda na previsão de custos de produção, ajuda o administrador, o dono, o empreendedor, a ter esse planejamento, essa previsão de quanto vai custar determinada produção. É a microeconomia que também contribui em decisões ótimas de produção, porque combina-se fatores para que essa produção ela não tenha, por exemplo, vamos dizer assim, ela não tenha sobras, ela não tenha... Eu estou com a palavra aqui, não consigo. Desperdício, pronto, é isso. A microeconomia ajuda o cara a produzir sem ele ter desperdício de matéria-prima, de mão de obra, de tempo. Então, considerando essa situação, é que a microeconomia entra nessa combinação de fatores, para que... e aí a gente já olha para esse ponto, dando essa análise de projetos de investimento, porque é preciso que observe-se sempre essa relação entre custo e benefício. É igual a gente vai fazer uma compra, né, na internet, igual a gente vai fazer uma compra nas lojas, que a gente olha o custo e o benefício, né? Porque às vezes a gente dá um dinheirão em um negócio, mas a gente sabe que tem um retorno. A gente sabe que o negócio é bom, a gente sabe que ali tem qualidade, que ali tem uma perspectiva que vai suprir uma necessidade minha, tá? Então, nessa situação, da mesma forma, é dentro de um processo produtivo, que é preciso compreender, é preciso estar olhando para essa questão de custo e benefício também de uma maneira mais ampla. E aí, para equipamentos, para maquinários, para mão de obra, para treinamento, tá? Então, a microeconomia vem em todos essas vertentes, esses lados. Professor? O microfone. Oi? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Entrei nesse instante aí, peço desculpa pelo atraso. Eu tô vendo o senhor falar aí, ouvindo o senhor falar sobre essa questão, né, das microempresas, e podemos citar aí o SEBRAE como um órgão do governo que ajuda essas microempresas para esse preparo, né, como o senhor falou aí agora? Sim, eles ajudam até como um trabalho de assessoria, né? Uhum. Mas aí, considerando essa questão governamental, a gente precisa citar essa ligação do governo pelo Sistema S, né? SESC, SENAI, SEBRAE, e que dentro do SEBRAE que está mais voltado à questão do empreendedorismo, né? De ajudas, de assessorias econômicas para isso, mas é possível, sim, alinhar essa situação microeconômica a partir do Sistema S, do agente do trabalho da SEBRAE. Então, o SEBRAE entra como um incentivador a esses pequenos empresários, né? Sim, né? Porque geralmente eles abrem muita parceria, né? Com CDLs, com câmaras de dirigentes logísticos, que ofertam formações, ofertam aqueles programas de primeiro emprego, de estagiários. Então, abre-se as portas, pelo menos para o conhecimento, né? Perfeito. Obrigado. Disponha. Professor, boa noite. Boa noite. Um PS, porque algumas pessoas, pelo que eu vi, né, não foi só eu, tiveram dificuldade hoje para entrar na aula, né, principalmente quem é primeiro acesso. O senhor passa um resumão, assim, do que o senhor iniciou, ou esse conteúdo vai ficar disponível? Como é que funciona? Porque eu mesmo não estou entendendo nada, porque eu entrei agora. Pronto. Gente, olha só. Hoje, por exemplo,
a gente está em 2 turmas, tá? Com duas turmas. A turma que é com a professora Sara veio aqui para a minha aula por conta que ela precisou se ausentar e está fazendo um outro trabalho hoje, e seria o mesmo unidade 1, que foi na segunda passada. Na próxima aula é que a gente faz um resumo da unidade 2 e esse material, o livro, a trilha de aprendizagem, vai estar disponível para quem não é dessa turma. Eu posso pegar o número de alguém dessa turma, mandar para que vocês coloquem, ou eu mando até para a professora Sara mesmo, e ela disponibiliza o material para vocês, tá certo? E eu estou vendo também que, fora essa questão que a Grace traz, eu estou vendo aqui a questão do pessoal perguntando por um trabalho. Gente, a disciplina que nós estamos é Economia e Mercado. A última disciplina, pós essa disciplina de Economia e Mercado, é que não vai haver prova e vocês precisarão produzir um mapa mental como trabalho. E é através desse mapa mental que vocês receberão a nota da tutora, no caso dos alunos da professora Sara, e os meus alunos, eu que vou avaliar o trabalho de vocês, o mapa mental de vocês e dar nota. Ao invés de ter a prova, nós teremos esse trabalho prático. Mas não é um assunto para agora. Nós estamos em economia e mercado e é importante a gente tentar compreender o máximo essa situação. Não é uma disciplina muito difícil, mas também não é muito fácil. Então, é importante a gente aproveitar essa aula para tirar nossas dúvidas e depois estudar para nós fazermos, né, uma avaliação e tirar nota boa, tá certo? Beleza, gente? Compreendido? Compreendido, professor. Perfeito. Pronto, então sigamos. Só beber um pouquinho d'água. E aí, gente, aos alunos da Sara, né, no caso da outra turma, geralmente eu não dou intervalo, certo? A gente tira direto, passa uma atividade por último e a gente encerra por volta das 9 horas, das 21 horas, tá bom? Então, geralmente eu não dou intervalo, que eu acho que fica uma quebra se a gente der um intervalo de 20 minutos. Então, eu prefiro tirar direto e esse tempo a gente descontar no final, certo? Por mim pode ser. A Sara também é assim, viu, professor? Ah, é? Pronto. Eu acho bem melhor, acho mais produtivo. Então, vamos lá. Continuando. E também a microeconomia, né, olha muito para essa questão da preferência dos consumidores e da localização da empresa. E aí, quando a gente tem esse ponto aí da preferência dos consumidores, é porque a própria neurologia, a própria psicologia entra muito nessa situação de como as pessoas elas decidem e o que tem aquele poder de persuasão para definir uma compra, né? Então, por exemplo, a psicologia, através do marketing das cores, o quanto as cores influenciam o processo de tomada de decisão de uma compra. Então, da mesma forma, a microeconomia vem relacionada a essas teorias, a esses conceitos que corroboram a fazer com que a economia ela possa estar em constante desenvolvimento, ela possa estar se movimentando. Economia parada não é um bom sinal. Economia constante, girando, se movimentando, é um bom sinal, certo? A ideia sempre de oferta e demanda. E que isso embasa, né, as outras ações. Além disso, pode ajudar na decisão de políticas econômicas, os efeitos de impostos sobre mercados específicos. Então, a gente não tem essa questão, microempreendedor paga menos imposto, empreendedor de pequeno porte já paga um valor maior. Então, isso são noções de microeconomia. É a microeconomia que vem definir essa questão de impostos por categoria. A fixação de preços mínimos, o controle dos preços, a política de salários, a política de tarifas públicas, água, energia elétrica, etc. Então, a microeconomia está presente também nessas vertentes. E aí, demanda. A demanda
ou a gente pode considerar pela procura individual, refere-se à quantidade de determinado bem ou serviço que o consumidor deseja e está capacitado a adquirir em certo período de tempo. Então, é uma procura constante, né? E aí, como a microeconomia... Deixa eu só responder essa pergunta aqui. A Ana perguntou, Ana Nascimento, como a microeconomia influencia a macroeconomia? Boa pergunta, Ana. Ana, eu lhe digo assim, digo à turma, que a microeconomia é como se fosse aqueles agentes econômicos que, se cada um fizer a sua parte, se cada um colaborar, ele vai tornar um sistema econômico altamente produtivo. Ele vai tornar um sistema econômico, um sistema econômico que gere, que apresente resultados, que surta efeito em sociedade, em grupo, né, a todos, e que essa relação vai organizar um sistema econômico. E um sistema econômico organizado é bom para todas as pessoas. Tá entendendo? Quando, por exemplo, a gente percebe que nós dependemos muito, somos totalmente influenciáveis pelo dólar. Então, se a microeconomia tivesse algo mais eficaz, que atingisse melhor, que chegasse com mais amparo, com mais ajuda, com mais assessoria, com mais informação, se os nossos empresários, nossos empreendedores tivessem mentes mais abertas, nós também teríamos um resultado maior, mais positivo. Então, percebam, se a gente considerar agentes econômicos na microeconomia, empresários, eu não coloco culpa somente, por exemplo, na economia, no governo. Tem sua parcela de culpa, mas nós sabemos que aí onde vocês moram, onde eu moro, tem pessoas com mentes fechadas, que são empreendedores, tem pessoas que não colocaram a tecnologia no seu negócio, tem empreendedores, tem empresários, administradores que não aceitam um cartão de crédito, que não aceitam um Pix. Então, o cara está ficando ali arcaico, ultrapassado, né? E fazendo a mesmice. Então, isso faz com que diminua a capacidade produtiva, que diminua a capacidade de gerar empregos, de gerar oportunidade às pessoas. Então, a microeconomia, ela influencia diretamente quando seus agentes econômicos, eles se organizam, exercem seus papéis e tornam um sistema econômico mais rentável, que mostre mais resultados. Deu para responder sua pergunta, Ana? Pronto. Quando o senhor diz... Oi, Cristiane? Pode um exemplo que eu acho, se eu estiver errado, se eu me corrija, que eu acho interessante que se aplica a isso, a empresa Natura e Avon. Tipo, os consultores, né, menores de cada lugar serve como uma microeconomia e a empresa grande, sim, uma macroeconomia. Quando cada consultor faz a sua parte, de pouquinho em pouquinho, ajuda a macro, no caso, a empresa grande, crescer cada vez mais e ser mais próspera, no caso. Cristiane, me substitui, dá aula por mim, por favor. Você achou o exemplo perfeito. É isso mesmo, viu? Foi perfeita a sua observação. Adorei o exemplo. Vou utilizar nas minhas próximas aulas, viu? Gente, é isso mesmo. Teve outra pessoa aqui que levantou a mão. Pronto. A Ana tem outra pergunta. Quando o senhor diz sistema econômico, o senhor está se referindo ao sistema do capitalismo? Não necessariamente, viu, Ana? Eu estou me referindo aos sistemas de uma nação, de um país. Tipo, a gente tem o sistema econômico brasileiro, né? Outros países têm seus sistemas econômicos. Estou falando de uma nação, certo? De um estado em âmbito nacional, certo?
Pronto. Então, vamos seguir. Então, sobre a demanda, né, ainda. Então, a demanda, gente, é um desejo, é uma aspiração. Eu estou querendo isso, estou procurando aquilo. Não pode ser confundido com a compra. Porque até então, a demanda é como se fosse o primeiro passo. Antes de você comprar algo, você está desejando algo, você está paquerando com algo, né? Então, a gente tem esse processo. A demanda não é uma compra, tá? A demanda é a nossa capacidade. No olhar da empresa, por exemplo, demanda é o quê? É a procura. Ah, eu vendo bolo de chocolate. Eu tenho uma procura por esse bolo de 50 bolos por semana. Então, ali é a minha demanda. Se eu conseguir vender os 50 bolos, eu vou estar dando a oferta para todas as demandas. Mas se eu consigo só fazer 40 bolos, percebam que minha oferta vai ser menor do que minha demanda, tá? Trata-se da capacidade de compra. É preciso ter renda para participar do mercado e influenciá-lo. Então, a demanda é isso. Eu posso ter a demanda, mas eu não consegui adquirir algo, comprar algo, tá? E é um fluxo por unidade de tempo. A procura se expressa por determinada quantidade em certo período de tempo. Então, é aquela demanda para aquele tempo. Veja no exemplo do bolo. Eu disse o quê? Que naquela semana eu tenho uma demanda de 50 bolos. Então, sempre ele vai ter esse ponto, que é o tempo para ser avaliado. Elementos que influenciam a demanda, a renda ou salário do consumidor. Para os bens normais, quanto maior a renda, maior será a quantidade procurada. Isso é óbvio. Quanto mais eu ganho, mais eu compro. Renda e demanda são relativamente proporcionais, porque dependem muito uma da outra. Não adianta eu ter demanda e não ter dinheiro para comprar, né? Então, para os bens normais, quanto maior a renda, automaticamente maior vai ser a quantidade procurada. E aí a influência da renda em outros tipos de bens inferiores, né? Mercadorias cujos preços variam inversamente às variações da renda. Exemplo, carne de segunda ou roupas usadas. Ah, eu tenho uma vontade de comer carne. É uma demanda, eu vou procurar carne, né? Mas a minha renda não permite eu comprar a melhor carne. Então, vou comprar aqui uma carne de segunda que está dentro do meu orçamento. Não tenho dinheiro para comprar uma roupa nova. Vou ali no bazar, numa feirinha, compro uma roupa de 10, 15 reais. Tá? Então, isso são bens inferiores. Que vai influenciar, uma influência diretamente da renda, do valor que a pessoa ganha. Bens de consumo saciado. O desejo de consumir está totalmente saciado após o nível de renda, né? Que é o exemplo de consumos básicos. Arroz, sal, do que a gente come diariamente, certo? Então, são chamados de bens de consumo saciado. Ainda sobre os elementos que influenciam Oi, gente? São os commodities, né, professor? Sim, são os commodities. Perfeito. O gosto é a preferência do consumidor. A demanda também tende a variar dependendo da idade, da cultura de consumo em diferentes lugares, da educação. Então, por exemplo, vamos imaginar... Aqui na minha cidade, por exemplo, o que roda a economia muito é a questão do peixe. Tem o segundo maior açude aqui do Ceará, e o peixe, o camarão da água doce, ele contribui, expressivamente para a economia local aqui, certo? Então, nessa situação, a gente percebe que... e aí, as pessoas são acostumadas. As pessoas vêm para cá para comer peixe, para comprar camarão, como também importam para outras regiões, outras localidades. Então, essa questão de gosto e preferência do consumidor tem a ver a cultura dos locais, a idade das pessoas, né? A educação das pessoas, ao nível de escolaridade e tudo mais. 3. As expectativas sobre os preços, rendas ou disponibilidade. Se um consumidor acredita que no futuro terá uma renda maior, poderá gastar mais hoje, né? Então, por exemplo, tive um aumento salarial, só que o meu salário só vai vir em dezembro, então já vou começar a gastar de hoje, nem que seja parcelado, passo o cartão e vou conseguir pagar. Beleza, então eu estou dentro desse eixo sobre expectativas
que eu vou ganhar melhor, que eu vou ter uma rentabilidade maior, né, que o preço vai permanecer aquilo, beleza. Então, é considerado essa situação sobre expectativa, sobre o que pode acontecer no futuro, e ainda não, né, efetivou essa situação. Elementos que ainda influenciam a demanda, o preço dos bens relacionados. A demanda por um produto pode ser alterada devido ao preço de outros produtos, bens complementares, né? E aí, exemplo, o pão. Qual é um produto, um bem complementar do pão? A manteiga, o ovo, aquilo que você come como recheio do pão. Então, é um bem complementar. Um bem complementar do café ou do leite, um ou outro. Ah, eu gosto do café, mas com leite. Então, o leite é complementar? Não, eu prefiro o leite. Então, vou colocar um pouquinho de café. Então são os bens complementares. A própria gasolina. Por quê? Porque nos postos de gasolina a gente também tem, vamos dizer, a questão, além do diesel, né, do óleo, da gasolina comum, a gente percebe que nos postos de gasolina, nós temos as famosas lojas de conveniência, né? Que, querendo ou não, ali é uma insinuação para que a gente possa comprar. A gente vai ali abastecer nosso carro, nossa moto, desce, toma uma água, come uma merenda, está viajando, né? Então, são lojas de conveniência. Já pararam para pensar? Eu estou ali por conveniência. Fui atrás de um serviço e sou conduzido, não sou obrigado, né? Ninguém é obrigado. É conduzido a deixar um valor ali com outro produto. O preço dos bens relacionados. A demanda por um produto pode ser alterada devido ao preço de outros produtos. Então, por exemplo, não tenho dinheiro para comprar carne, mas eu posso comprar um ovo, posso comprar linguiça, posso comprar carne enlatada, posso comprar sardinha. Então, são bens que substituem não o mesmo gosto, o mesmo paladar, mas a expectativa, que é o quê? Saciar a fome. Então, a gente considera isso como bens substitutos, que um bem vai substituir o outro. A influência do preço na demanda. O preço do bem ou serviço. Quanto maior for o preço, menor deverá ser a quantidade procurada. Então, a gente percebe que caneta está R$1. Então, a gente percebe que essa quantidade ela vai ser aumentada. A procura vai ser maior. Então, se o preço for maior, a quantidade demandada, a procura vai ser menor. Isso, quem está falando, é pela perspectiva da demanda. Por quê? Porque depende de quanto a pessoa ganha, né? Que é de quanto a questão da sua rentabilidade. Então, a demanda olha para essa questão do bolso da pessoa, sim. Então, isso é uma questão óbvia. Quanto maior o preço, menor a procura. Quanto menor o preço, maior a procura. E aí a gente tem uma lei geral da demanda, né? A quantidade demandada de um bem ou serviço em qualquer período de tempo varia inversamente ao seu preço, pressupondo-se que tudo, e o que seria esse tudo? A renda, o gosto das pessoas, a aptidão, a preferência, o preço dos bens relacionados, as expectativas quanto à renda, tudo que a gente viu nos slides anteriores, e mais, né, o mais que possa afetar a demanda permaneça o mesmo. Então, essa quantidade que é procurada de um produto em seu determinado período de tempo, ele vem a variar considerando a questão da renda das pessoas, da aptidão das pessoas, o que as pessoas preferem, o que os consumidores preferem, tá? Então, a lei geral da demanda é essa. Então, exemplificando, partindo por esse pressuposto da lei da demanda, perceba, aqui a gente tem os preços de refrigerante, né? Nós temos o refrigerante R$7. Esse refrigerante R$7, o máximo tem uma procura de 0 desse refrigerante. A Anitta também, ninguém procura esse refrigerante na bodeguinha, na lojinha da Anitta. Então, a demanda desse mercado é 0. Soma a demanda do Márcio com a demanda da Anitta. Percebam que no refrigerante de R$6, na bodeguinha do Márcio, a gente tem uma procura de 5.
5 refrigerantes. E da Anitta ainda continua ninguém procurando esse refrigerante de R$6. Então, se a gente calcular essa demanda do mercado, a gente vai ter o número 5. O refrigerante de R$5, 10 pessoas, ou 10, a procura é de 10, né? 10, vamos dizer que 10 consumidores procuram a Márcia, na bodeguinha do Márcio, esse refrigerante de R$5. E da Anitta, ninguém ainda procura esse refrigerante de R$5. Então, a gente tem uma demanda de mercado que de 10 pessoas que procuram. Já o refrigerante de R$4, o Márcio tem uma demanda estimada de 15 refrigerantes. Já a Anitta começa a aparecer demanda para ela, né? Então, já 5 pessoas procuraram esse refrigerante de R$4. E aí, somando a demanda do Márcio com a da Anitta, a gente já tem uma demanda desse refrigerante de 20. E aí, no refrigerante de R$3, no Márcio 20, na Anitta 10, temos 30. No refrigerante de R$2, no Márcio tem uma procura de 25. No da Anitta tem uma procura de 15. E aí tem uma demanda de mercado de 40. E no refrigerante mais barato, de R$1, lá na lojinha do Márcio, 30 pessoas procuram. E na da Anitta, 20 pessoas procuram, totalizando 50. Então, percebam. E pelo desenho, por essa tabela. O menor preço de R$1 tem a maior procura, tem a maior demanda de 50 pessoas, consumidores, que procuram esse refrigerante de R$1. E que o refrigerante mais caro de R$7, nós temos um total de 0 procuras. Dá para entender, gente, essa situação pelo olhar da demanda? O Kelvin colocou aqui, os clientes da Anitta são pão duro. Real, é isso aí mesmo, tá? Mas é só para a gente compreender essa situação. Deu para entender? Eu estou preocupado quando vocês ficam em silêncio, tá? Ou não estão entendendo é nada. Professor, no caso, esse exemplo aí só funciona para microeconomia. Porque no caso do Brasil em geral, quanto maior o poder de compra dos brasileiros, a inflação aumenta, não é isso? Então, no caso, na macro, isso não funciona muito? Ou estou... Nem se olha muito para essa questão de oferta e demanda, porque é responsabilidade da microeconomia estudar essas questões. Certo? Então, sigamos. E aí, vamos para a oferta. Falando da procura, agora é a busca, né? A oferta. Ou melhor, é a maneira de como eu vou atender essa busca. Então, a oferta ela é definida pela quantidade de um bem ou serviço que os produtores desejam vender por unidade de tempo. Sempre a questão do tempo é uma variável essencial, imprescindível para isso. Então, a oferta é um desejo, uma aspiração. Não pode ser confundida com a venda. Eu tenho o desejo de vender isso, né? Eu tenho o desejo de vender isso. Será que eu vou conseguir? E é um fluxo por unidade de tempo. A oferta se expressa por determinada quantidade em certo período de tempo. Ah, eu fiz 50 bolos. Eu quero vender esses 50 bolos durante a semana. Então, percebam, tá no desejo da venda, tá? Então, a oferta, ela perpassa por esse caminho também, por essa percepção da necessidade, do desejo. E aí, o que influencia essa questão dos preços pelos fatores? O preço dos fatores de produção alteram a quantidade produzida de um bem ou serviço, pois corresponde ao custo de produção. Uma redução no preço dos fatores diminui os custos e aumenta a oferta. Um aumento nos preços dos fatores aumenta os custos e diminui a oferta de determinado bem. E aí, percebamos que uma dessas situações é o que, dentro das empresas, são as questões de estoque. As pessoas, os administradores, os gerentes, né, os empresários, eles têm essa dificuldade, apresentam essa dificuldade de controlar esse estoque.
Por quê? Porque não tem essa relação, esse vínculo entre a procura das pessoas por aquele produto e a oferta. Às vezes está dizendo, chego numa loja, está em falta. Eu chego numa loja, tá lá um estoque enorme e estoque que não roda, que não sai, que tem muito, é sinal de prejuízo. Concordam comigo? Né? Porque ali tem uma coisa indefinida. Ali vai depender das pessoas comprarem ou não. E se não comprarem? É prejuízo, gente. Então, a oferta e a demanda, percebam que a microeconomia ela é tão relevante, tão importante, que faz com que você evite desperdícios. Que é dinheiro parado, perfeito, Maria. Né? É o dinheiro parado que você poderia estar ali com aquele dinheiro investindo em outros produtos que estão saindo. Né? Aí a galera vai lá e diz, mas a gente faz uma Black Friday, a gente coloca uma promoção, a gente diminui, faz queima de estoque, beleza. É loucura, gente, é loucura, perdão pela minha expressão, mas é loucura, certo? Então, é importante dentro do estoque ter essa percepção, principalmente quem trabalha com estoque, ter essa percepção de entender o ponto de equilíbrio entre demanda e oferta. Porque é sinal de prejuízo se não der certo. E se as pessoas procurarem tu não ter para vender, tu vai estar deixando de ganhar dinheiro. Então, olha o tamanho do BO. Olha o tamanho da problemática, né? Se tu tem muito, tu corre o risco de não vender. Se tu tem pouco, tu corre o risco de deixar de vender. Como é, professor, que nós vamos buscar isso? Nós vamos já falar nisso, mas a solução é o quê? Entender meu ponto de equilíbrio. Ter um cálculozinho feito para entender qual é o meu ponto de equilíbrio, o quanto é que eu vou produzir, sabe? Então, a gente tem isso definido, isso é conhecimento, isso é básico já, tá bom? Deixa eu agora escutar vocês. Rita, você levantou a mão e depois é o Lucas. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Eu trabalho em uma empresa que eu acredito que o dono da empresa ele não tem prejuízo em nada, porque o que vence, quem paga somos nós, os funcionários. A gente tem que trabalhar em cima e conseguir vender o produto. Eles compram muita coisa, muita, que eu chamo até bugiganga. Meu Deus. E vender, no final, quem paga somos nós. Divide para todo funcionário de cada loja. Gente do céu. E aí, vocês tipo, desbancam muito dinheiro para assumir com esse prejuízo? Se acontecer, já aconteceu com você, por exemplo? Todo mês acontece. Aí eu foco muito nesses próximos, que estão próximos. Mas tem produtos que a gente não consegue mesmo. Quando chega no final, se não tiver muito, para não chegar até o setor financeiro, a gente concorda com o gerente, divide entre nós e cabe pouco para cada. Mas se chegar um valor que seja muito, tem que ir para o financeiro, não tem jeito. Aí desconta da nossa comissão. 10% da nossa comissão. Aí você tira, né, uma situação dessa que, olha só, o cara não tem conhecimento, o cara não procura informação para administrar seu estoque, e aí sobra para quem? Para o colaborador. Legalmente isso não é permitido não, né? Mas os clientes já chegam com a caixa do produto que quer, só quero desse. A gente tem que tentar trocar, porque está próximo, mas o cliente não pode saber que está próximo e o porquê que a gente quer trocar o laboratório que ele quer. Mas é porque, para a gente não perder, para a gente não ter que pagar aquele. E acaba fica. É complicado. Lamento essa situação, não é bacana. Lucas, você quer falar? Opa, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Ainda bem que essa Rita falou primeiro, eu fiquei assustado com a situação dela. Mas, então, como eu estou começando, né, a ser um consultor empresarial, essa parte da microeconomia é basicamente as empresas que eu vejo, pelo menos na minha região onde eu estou, eles não têm nenhum tipo de dados, tipo parte financeira, parte do que entra, parte do que sai. E
E aí, no caso, eu tenho uma seguinte dúvida. Por exemplo, na região que eu estou aqui, como eu falei, eles não têm nenhum tipo de dado. Você senta para conversar, as necessidades e as dores deles sempre vão ser tipo, não sei para onde meu dinheiro está indo, é, não tem uma margem que é praticamente a margem que eles falam, tipo o que o senhor falou no começo, que comprei um produto de R$ 10, vou vender de 15 e vou ter 5 na mão. Entendeu? Mais ou menos? Sim, sim. E são de valores altos. Então, eu queria saber o seguinte: a microeconomia, quando você não tem os dados, a microeconomia ela consegue captar esses dados do zero ou precisa? Eu não sei se estou perguntando direito. Porque, tipo assim, a microeconomia ela precisa dos dados, correto? Sim ou não? Sim. Pronto. Aí o senhor falou sobre a questão agora da oferta, né? Tipo, compra muito e não vende nada, não vende tudo, ou compra pouco e deixa de vender. Isso Isso. normalmente acontece por conta de que eles não têm nem dados e nem previsibilidade. Só que aí a maioria dos empresários não tem cálculo porque eles não têm dados, não tem cálculo porque eles não fazem esse tipo de enfim, de regra, coisa do tipo. Então, tipo assim, por esse déficit desses dados que a maioria não tem, isso interfere diretamente na macroeconomia? Não, porque, olha só, primeiro deixa eu te responder a primeira pergunta. Teu primeiro questionamento. É preciso, sim, ter essas informações. Eu não tenho, a microeconomia, ela presta informações para a gente, ela traz essas informações de como a gente pode ter um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. Só que é óbvio que eu vou precisar das informações da empresa, porque lembra lá do começo, microeconomia, estou olhando para um agente econômico, estou olhando para a empresa sem considerar outra e qualquer empresa. Eu não estou considerando nada, estou considerando tua empresa. Então, eu preciso entender o número da tua demanda, o número da tua oferta, de determinado produto, o quanto se gasta, teu valor total e um monte de informação. Então, primeiro que se iniciar um processo de organização dentro de uma empresa como essa, vai ser preciso essas informações na tua mesa de maneira urgente, né? Primeiro, essa questão é organizar ou ressignificar essa situação. E quando você pergunta sobre essa questão de influenciar a macroeconomia, não é uma situação ou duas pontuais que vem a atingir a macroeconomia, mas é a junção de muitas atitudes. E a gente percebe que, assim como você cita uma empresa que não tem essas informações, que não são organizadas administrativamente, é esse mundaréu, são essas muitas empresas que não têm isso, que acabam influenciando a macroeconomia a entender o porquê que nós não estamos alavancando, por que nós não estamos despontando em capacidades econômicas, está entendendo? Então, um ou outro caso não vem, é muito pouco, são resquícios. Mas no Brasil, por exemplo, se a gente olhar o sistema brasileiro, a gente percebe que a gente tem pessoas, empreendedores, administradores, com empresários com uma margem de pensamento muito pequena, com pouco conhecimento, para que agregue conhecimento, agregue situações e influencie diretamente numa macroeconomia de uma maneira positiva. Porque essa falta de conhecimento já inicia que é uma margem totalmente negativa de influência. Não influencia para o bom do negócio, né? Mas para o desleixo, para a situação negativa e tudo mais. Deu para entender, Lucas, mais ou menos? Deu super para entender. Só um parêntese. No caso, nessa situação da empresa de Rita, que ela acabou de citar aí, no caso, o gestor, o empreendedor, no caso, isso de ele colocar o prejuízo para quem está trabalhando, é uma estratégia que ele fez para ele não arcar com o prejuízo, meio miserável, né? Mas, querendo ou não, é uma estratégia que ele conseguiu encontrar. Tipo assim, trabalhe,
consiga, conquiste, senão você que vai ser o prejudicado. É o tipo da coisa. Eu não consigo motivar, incentivar minha galera a vender de outra forma, então eu vou impor uma situação e vou forçar, vou obrigar a vender, né? Agora, se, por exemplo, a tua comissão vai depender pelo número das tuas vendas. Percebam que parte pelo um princípio da equidade. Eu não concordo, por exemplo, que um valor de uma gratificação ele seja o mesmo para todos, né? Porque um trabalha mais, um consegue vender mais do que o outro. Então, a gente sai da ideia da igualdade e passa para a ideia da equidade. Oi, Rita e Cristiane, vocês estão com a mão levantada. Digam lá. No caso aí da questão da empresa de Rita, eu não vejo isso como uma estratégia para ele não perder produto, e sim uma falta de capacidade e até mesmo conhecimento da parte da gestão. Porque da mesma forma que ele faz esse tipo de coisa, ele podia, sim, ter um cálculo, né? Conseguir ter um cálculo, conseguir ver o que realmente ele vende, fazer um estoque favorável a isso, para não perder nada e não jogar para cima dos funcionários dele, né? A falta de gestão da empresa dele. Isso mesmo. Rita? Olha, a mão está levantada, eu já falei, professor. E se a gente não... No caso da comissão, o valor da comissão não pode ser falado pelo WhatsApp, nem pode dar anotado no papel, e nem falar, só anota e mostra a gente assim, de frente. A sua comissão é essa. É proibido falar por WhatsApp ou até por ligação. Gente, quem bateu sua meta, falou que vai ganhar a comissão, desconta aqueles vencidos que a gente não conseguiu vender. Venceu. Jânio, Gabriela. Pronto, nesse caso, professor, muitas empresas hoje da atualidade, elas trabalham nesse método, só que muitas não têm um planejamento, uma gestão financeira de se atualizar no mercado de hoje. E como a colega falou aí, muitos também, os empregados muito ganham por comissão, mas isso é pura estratégia dos donos mesmo das empresas, porque quem trabalha por comissão não vai saber quanto é que vai ganhar, você vai saber na hora. Isso aí eu acho meio injusto, assim, para a empresa também. Ambos saem perdendo. Sim, com certeza. E Gabriela? Pronto. Nessa questão da empresa de Rita, eu não consigo nem acreditar que seja uma falta de conhecimento da gestão, do administrativo ou do financeiro. Acredito que seja realmente uma forma ilegal e até um pouco desamorosa dos gestores, né, dos donos da empresa, de obrigar o funcionário a vender, porque aí o funcionário já trabalha com aquele medo, se eu não vender, eu vou ter que pagar no final. Então, acaba criando um medo para que o funcionário venda, que incentive, que empurre o produto para o cliente, até mesmo o cliente não querendo, mas para que venda de forma obrigada, que aí o funcionário fica com aquela repressão. Não vou... Tenho que vender, tenho que empurrar para que eu acabe não pagando. Então, acredito que não seja nenhuma falta de gestão nem de conhecimento, mas sim tipo que uma maldade dos próprios gestores para incentivar a venda. Sim, sim. Professor. Oi. Falando aqui sobre estoque. Foi voltado muito à situação da Rita. Quem está falando, gente? Leidiane. Leidiane, da turma da Sara. Pronto, repete do início, por favor. Pronto. Sobre estoque, certo? E eu cheguei agora, porque assim, eu estou no trabalho ainda, né? Eu não consegui sair mais cedo. Mas vira e mexe, eu estou aqui na aula, certo? E certo. Aí eu vi você falando sobre o estoque. O que o senhor acha sobre, vamos dizer, determinada empresa, né, viu o comércio interno e externo, né, Brasil, porque você sabe que o dólar influencia muito, né, nas coisas brasileiras.
Então, e a gente também vive sazonalidades, né? Período final, vamos citar agora, né? Período de final do ano se vende-se mais do que início de ano, né? Sim. Em todo o Brasil isso é lacrado isso. Referente a isso, né? A demanda, como você está falando, em estoque. A comprar demais, vamos dizer assim. Vou dizer, o estoque de Skol, vamos dizer assim, cerveja. Eu costumava comprar, costumava comprar um pallet de Skol. No final de ano, e as coisas tendem a subir, né? É uma mente que está visando o futuro, certo? Tendem a subir, então eu vou fazer um giro, um capital, né? Vou estocar cerveja, comprar barato agora, para quando chegar lá em final de novembro, né? Dezembro, vender tudo um pouco mais caro, vamos dizer assim, e assim lucrar mais. O que você acha em relação a isso? Sendo que a microeconomia, às vezes, ela não vê, pelo que eu entendi, essa parte, porque também está ligado muito à macro, que é uma coisa mais, né, que rege as leis do país, como um todo. Assim, isso aí já parte como a questão da estratégia. inflação, isso, que vem também a questão da inflação. Então, às vezes, quando você diz que é loucura, às vezes não é loucura. É questão estratégica, que dá muito certo. Não, mas aí vocês têm a experiência e é uma estratégia da empresa. Não, mas aí quando você... Não, professor, meu ponto é que, assim, você está dando aula para vamos dizer, mais de 200 pessoas. Então, quando você diz assim, que comprar muito é loucura, que foi a parte que eu peguei, né? Como eu estou dizendo, eu não estou participando da aula inteiramente, então não tenho propriedade para falar, mas a fala que eu peguei, eu entendi dessa maneira. Então, às vezes, a gente não pode dizer coisas nesse sentido, para quem está estudando o mercado ou não sei o que estão fazendo, né? Mas, assim, o estoque, ele é muito estudado, ele precisa ser estudado, tem estratégias, e tem estratégias firmes e verídicas, de veracidade, que dão muito certo. Então, quando você parte e diz que é loucura, às vezes desanima ou acaba influenciando, tem uma certa influência, entende? Mas é porque tu tá pegando do sentido mais amplo da palavra. Eu falei, tu tá pegando um foco na loucura. Eu tô falando que se eu comprar demais sem ter um embasamento, um fundamento, comprar por comprar. Igual eu coloquei um preço, pronto, tá entendendo? Agora eu entendi. Porque o que é que acontece? As pessoas, elas querem comprar, elas querem definir o que a gente chama pelo empirismo, pelo achismo. Eu acho que se eu comprar 100 cervejas, eu vou vender. Eu acho. Não. É sempre no arcaico. Eu acho. Cara, tu tá fundamentado em quê? Inclusive, o professor, ele reforçou sobre a gente ter os dados, né? Que é com base nos dados que a gente faz a compra. Sim, provavelmente foi como você já ressaltou aí várias vezes, que você acabou não pegando todas as partes. Mas o professor ressaltou que é com base em dados. Se eu sei que a Skol Beats, ela sai muito entre novembro e dezembro, você utiliza, como você falou, a estratégia de comprar em novembro, num valor mais barato, para poder... vender em dezembro. Isso é a estratégia em cima dos dados que você tem da Skol Beats, por exemplo. Então, pronto. Agora, eu tenho uma pergunta, professor. Pronto, eu fiz uma pergunta e o professor não respondeu ainda. Tá. Então, desculpa. Eu queria que ele respondesse. Sim, aí qual é a pergunta? Enfim? Não, enfim, né? A pergunta era o que você acha sobre isso, sobre isso aí, a compra organizada, certo? Vamos dizer assim, com estudada, dados, claro, estudada, baseada, fundamentada, principalmente, fazendo, né, um estoque bom para vender lá na frente, que é uma coisa que já deu certo, não tem como dar errado. Sim. Porque já tem dados fundamentados. Isso aí já é uma estratégia. Então, está voltado para micro. Por quê? Está estudando essa determinada empresa. Está estudando uma unidade empresarial.
Beleza. E aí, se a gente, você está trazendo a questão da cerveja, eu posso, por exemplo... Não, mas tem o óleo, tem a carne, que só subindo. Certo. Tem um monte de coisa. Um exemplo. Aí eu vou citar que eu vou colocar, tem um bar aqui, eu quero vender, quero beber umas, eu quero, enfim. Tô aqui, vou comprar a cerveja. E aí vou preparar para o meu final de ano, para o Natal, para o Ano Novo. E aí, essa situação é que, se eu não vender nesse período, eu vou ter um período mais extenso para vender. Agora, se eu vou trazer um exemplo que acontece muito. As papelarias, elas têm 2 pontos altos de venda, janeiro e julho, pós-férias, né, de ambas as situações, e os períodos que uma papelaria mais vende no começo do ano e no meio do ano. E aí, a gente percebe que as pessoas, por exemplo, quando tem um caderno velho, quando tem um material já mais desgastado, não compra. Aquela situação não é um dinheiro parado que não vai ter retorno para uma papelaria. Então, hoje, por exemplo, é um mercado difícil de se lidar, porque as pessoas elas não têm um embasamento, não têm um estudo de mercado, não sabem onde estão localizadas, e eu não falo de endereços, de logradouros, eu estou falando de entender os seus consumidores, o que preferem, suas preferências, suas aptidões. Então, é preciso considerar o contexto que está inserido, onde eu estou situado, quem é meu público. Então, quando eu tenho essas perguntas definidas, aí sim eu vou ter um resultado mais positivo, vou encontrar um ponto de equilíbrio, sem correr o risco de ter um prejuízo, de ter um dinheiro parado e sem ter o risco de as pessoas procurarem e eu não ter essa oferta. Professor, eu tenho um exemplo, Lucas, um exemplo que, por exemplo, na Copa do Mundo, eu vi pessoas até próximas de mim falando que comprou um estoque grande de roupas do Brasil porque a cidade, todo mundo estava comprando de uma forma tão rápida e à procura de muitas camisas, andando de verde e amarelo e tal, por conta da Copa do Mundo, comprou um estoque muito grande e acabou que no meio do caminho o Brasil perdeu e o estoque ficou lá parado. E aí agora ele, de uma blusa que ele vendia de 50, agora estava vendendo pelo valor de custo que ele comprou, para não perder o dinheiro, e até me ofereceu: você não quer pegar por R$10, não? Eu faço 2 por 15. Falei: não, não precisa não e tal. Então, eu acho que da parte que o senhor falou sobre loucura, é mais ou menos isso, correto? E, tipo, nessa situação, depende... Opa, oi? O slide saiu novamente. Certo, só colocar aqui. E aí, por exemplo, uma situação dessa ela é totalmente incontrolável. Nós não tínhamos o poder de controlar o resultado do Brasil, né? Então, depende de um resultado para uma margem de compra, de venda e tudo mais. Como também precisava se preparar. Então, é muito relativo essa situação, o que eu vendo, o produto que se vende. Então, é preciso ter essa compreensão e esse olhar mais aguçado para uma situação mais individual. Professor, mais alguém? Oi? Professor Júnior falando, boa noite. Resumindo tudo isso, a sua fala de loucura saiu após a colega Rita exemplificar como funciona a empresa dela. Muita gente até brincando aí falou: vamos denunciar a empresa de Rita e coisa e tal. Então, assim, para que a colega entenda, a sua fala de loucura veio a partir desse exemplo de como a empresa de Rita lida com a comissão dos seus colaboradores. Mas sem problema, ela talvez não tenha entendido muito bem, mas é até bom ela não ter entendido e ter exposto, e eu ter me justificado, porque na situação dela, a fato dela comprar muito, é porque ela tem essa perspectiva de venda, né? De compra também das pessoas. E ela ter mencionado isso para compreender e não ter me interpretado mal. Eu não estou julgando os estoquistas que compram muito, e estou. Que compram muito sem um embasamento, sem um fundamento, sem uma base definida em relação a uma quantidade, viu? Mas de boa, sem problemas. Professor? Oi?
Pronto. Então, em resumo, essa questão do estoque, o que eu pude entender é que, como dona de empresa, ou como responsáveis de estoque, ou gestores da empresa, a gente tem que ter o conhecimento do que é vendido no nosso comércio, o que é que vende mais, o que é que vende menos, criar uma margem para produtos novos, para fazer um teste com os consumidores, para que assim a gente, como o senhor usou o termo, né, não deixar de vender, né, Sim, ou não deixar de vender, ou vender pouco, não é isso? sim, e não ter dinheiro parado, né? E isso Pronto. vai ser definido através de um ponto de equilíbrio, que é esse ponto numérico entre qualidade e quantidade Prontinho, era também, só... tá? E aí, se a gente entender melhor, por exemplo, essa questão da influência do preço na oferta, a gente percebe o quê? E aí, pela perspectiva da oferta, quanto menor o preço, menor é a quantidade ofertada, e quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Então, se a gente parar para entender essa curva da oferta, a gente tem a ideia de que a oferta de um bem ou serviço, num certo tempo, varia na razão direta da variação de preços desse produto, a partir de um nível de preços tal que seja suficiente para fazer face ao custo de produção até o limite superior de pleno emprego dos fatores de produção, quando se tornará constante. Então, para a gente entender melhor a lei geral da oferta, vejamos. Olha só, agora nós saímos do refrigerante e vamos para o sapato. Preço do sapato. A gente percebe, ó, R$150 um sapato. O sopé, o LTDA, limitada, né? 550 a procura e o chute limitado 750. Então, o mercado tem uma oferta, nós chamamos na oferta, uma oferta de 1.300 pessoas, né, que estão dispostas aí ofertando o sapato de 150. O sapato de 125, o sopé 500, o chute 700, então a gente tem aí 1.200. O sapato de R$100, o sopé tem 400, a quantidade ofertada no mês. Tem 600 ofertado no mês, a chute, e o mercado vai ter 1.000 ofertado no mês. Então, percebam que vai diminuindo, né? Então, o preço do sapato, R$75, tem uma oferta de 300 da sopé, 500 da chute e 800 no mercado. R$50 o preço do sapato, 200 no sopé, 400 no chute, somando 600 a quantidade ofertada no mês. E o sapato mais barato de R$25, nós temos na sopé R$100 a procura, 300 no chute e 400 no mercado. Se a gente for olhar pelo mercado, a gente vai percebendo que o preço, quanto menor, ele vai diminuindo também o número da oferta, né? Da oferta. Então, é uma situação que vai envolver a capacidade produtiva, de quanto a empresa vai estar operando essa situação para atender ao mercado. E aí, onde eu quero chegar mais e de uma maneira mais efetiva, é no que a gente precisa considerar como ponto de equilíbrio, né? É uma teoria, e é o que a gente precisa ter dentro das nossas organizações. É aquele ponto que considera a um ponto determinado, que é o encontro dessas curvas, a curva da oferta com a curva da demanda. Os consumidores estarão dispostos a pagar um certo preço por uma certa quantidade de uma certa mercadoria, ponto que expressa igualmente que as firmas estarão dispostas a vender por esse mesmo preço, essa mesma quantidade dessa mesma mercadoria. Então, é a ideia de ter esse equilíbrio em determinado ponto. Então, vejamos, gente, olha só. Agora nós vamos para a camisa. E aí, nós vamos ter o preço de equilíbrio, que é a quantidade demandada igual à quantidade ofertada. Então, percebam aqui. Vamos olhar para 3 números apenas. O preço da camisa de R$200 tem uma demanda de 2.000 camisas.
e o mercado oferta 22 mil camisas. Ou seja, tem um excesso de oferta de 20 mil camisas, tendo a pressão sobre o preço descendente. Então, no caso aí vai ter queima de estoque, promoção, Black Friday, bazar, vai ter tudo diminuindo o preço dessa camisa para poder vender e a pessoa não ter tanto prejuízo. E aí você perceba que a camisa, por exemplo, o preço da camisa a R$100, eu vou encontrar meu ponto de equilíbrio, porque eu vou ter minha quantidade demandada de 12 mil camisas, vou conseguir ofertar essas 12 mil camisas. Então, eu vou ter aí um equilíbrio, ou seja, eu não vou sofrer nenhuma pressão. A minha capacidade de ofertar vai ser igual a de demandar. Eu vou fazer 12 mil camisas e vou vender as 12 mil camisas por R$100. Só que se tiver uma outra pessoa querendo essa camisa, eu não vou estar preparado para saciar esse desejo dela, né? Só que aí, olha só que interessante. Se eu já tenho essa camisa de R$100, uma camisa de R$80. Então, perceba, eu tenho a procura de 14 mil pessoas que procuram essa camisa de R$80. Só que eu só consigo produzir 10 mil. Eu vou ter um excesso de demanda menor. O excesso de demanda vai ser menor, né, do que comparado a um excesso de oferta. E minha pressão sobre o preço vai ser ascendente. Por quê? Como eu só consegui fazer 10 mil e eu tenho 14 mil pessoas querendo essa camisa, eu posso colocar para um preço maior e conseguir vender as 10 mil. Então, percebam, quando a oferta é maior do que a demanda, é definido o preço com a margem de lucro maior, que aí você vai conseguir pela sua quantidade demandada, pela quantidade de pessoas que buscam por determinado produto. Vocês estão entendendo essa questão do ponto de equilíbrio? Não. Não ou sim? Não? Professor, eu queria entender essa parte aí. Sim. Vou explicar novamente, certo? Professor, porque tem assim, ó, quantidade demandada, 2 mil, onde o preço é R$200. Aí depois está lá, quantidade ofertada, 22 mil. O senhor pode me falar sobre a quantidade ofertada, 22 mil? Aqui, por exemplo, ofertada é o que eu, por exemplo, eu tenho na empresa 22 mil camisas para vender. Tenho 22 camisas. A demandada é porque só vão procurar 2 mil pessoas vão procurar essas camisas. Ou seja, vai sofrer. Eu vou ter lá na empresa 20 mil camisas. E eu vou ter uma pressão sobre o preço descendente. Ou seja, meu preço vai cair. Eu não vou conseguir vender por R$200. Vou fazer uma queima de estoque, vou fazer uma promoção, vou fazer um Black Friday, vou colocar um bazar. Então, percebam que vai ter 20 mil camisas sobrando na tua empresa. Porque tua demanda é apenas 2 mil dessa camisa de R$200. 2 mil pessoas só querem essa camisa. Tá entendendo? Sim, agora entendi. Professor? Oi? Aí, no caso, envolve também a margem de lucro, porque se você, às vezes, quer vender mais caro, você vende menos e tem uma margem de lucro maior. Porém, também você pode abaixar o preço e vender muito mais, porém, ter uma margem de lucro menor. Seria mais ou menos isso? Pronto, o raciocínio é esse. O que nós começamos a falar. É o olhar da demanda. Quanto menor a demanda, maior o preço. Né? Então, a gente percebe, se eu tenho, quanto menor a oferta, aqui, por exemplo, eu tenho 10 mil camisas, 10 mil camisas, e eu tenho uma procura para essa camisa, que custa R$80, de 14 mil pessoas, ou seja, eu não vou conseguir atender 14 mil. Então, eu percebo que nessas 10 mil camisas eu posso elevar o meu preço, porque 10 mil pessoas vão comprar essa camisa.
E eu vou ter uma margem de 4.000 pessoas. Então, se uma não quiser, a outra vai querer. Se outra não quiser, eu vou ter uma margem boa de segurança. Que não é possível que 4.000 pessoas não queiram essa camisa. Tá entendendo? Então, a gente tem que olhar para isso. Enquanto esse ponto de equilíbrio, tu vai estar ali lucrando o mínimo, vai estar... nesse ponto de equilíbrio, tu não vai sofrer prejuízo, mas teu lucro ainda vai ser ali médio, pouquinho, razoável, simples. Então, começa a olhar esses números que estão embaixo do ponto de equilíbrio, porque aí, se tu consegue ofertar alguma coisa pela tua demanda, tu pode elevar teu preço e tentar uma outra situação. Então, o preço de equilíbrio é entender esse localzinho que a quantidade demandada é tal e qual a capacidade de oferta, a quantidade ofertada. Entendi agora. Certo? E aí, ó, excesso de oferta. É a situação em que a quantidade ofertada é superior, ou seja, maior, à quantidade demandada, ao preço vigente no mercado, que é a maior do preço do equilíbrio. Graficamente, com qualquer preço acima do equilíbrio, a curva da oferta fica à direita da curva da demanda. A distância horizontal mede o excesso de oferta. Nessa situação, surgirão pressões para os preços caírem. Já no excesso de demanda, é a situação em que a quantidade demandada é superior à quantidade ofertada ao preço vigente no mercado, que é o preço de equilíbrio. Graficamente, com qualquer preço abaixo do equilíbrio, a curva da demanda fica à direita da curva da oferta. A distância horizontal mede o excesso da demanda. Neste caso, surgirão pressões para os preços subirem, aquilo que eu falei. Então, eu já vou observar que eu posso subir meu preço porque vai ter demanda suficiente para atender e comprar naquele valor que eu determinar. Tá certo? Gente, então... Oi? Então, olha só. Faltam 4 minutos para 9 horas, para 21 horas. A gente viu noções de microeconomia, demanda, oferta e equilíbrio de mercado, certo? Eu espero que, de alguma forma, vocês tenham captado alguma coisa. O que eu indico de estudo, que no livro de vocês tem a importância da oferta e da demanda, tá? Tem esse artigo aí, tem esse link, tá bom? Que vocês podem clicar e podem estar lendo sobre. São 2 casos muito legais, que é os casos da Uber e do Airbnb. E também tem um vídeo sobre microeconomia que vocês podem estar também estudando. Então, eu indico que abram o livro de vocês, durante a semana façam as autoatividades, que vai contribuir muito, tá bom? Vou aqui pegar o código com a professora